No vídeo de hoje a gente vai construir uma API utilizando somente o Node.js na nossa aplicação, sem nenhum framework, sem nenhuma biblioteca, justamente para a gente poder ir direto ao ponto com as mais simples tecnologias que é o próprio JavaScript, tá bom? Bom, essa ideia ela surgiu a partir de uma publicação que eu fiz na aba comunidade do nosso canal, né? E um dos nossos inscritos falou para a gente poder construir uma API utilizando somente o Node, tá? Então é isso que a gente vai tentar fazer hoje, tá bom? Eu já estou com uma pasta aqui chamada Node.js aberta no VS Code, tá? E aqui eu vou começar inicializando o nosso package.json, tá? Então para isso a gente coloca npm init-y, tá? E só isso por enquanto, tá bom? Aqui dentro do package.json, eu vou fazer uma única configuração, que é colocar o type module, tá? Para a gente poder conseguir utilizar o export e o import e export, tá? A gente não se preocupar em fazer com require, tá bom? Eu vou criar mais um arquivo aqui chamado index.js, tá bom? E nesse arquivo aqui a gente vai começar a colocar toda a nossa API, beleza? Então vamos lá. Bom, já vamos começar importando aqui o módulo HTTP, que vem diretamente dentro do Node, então from Node, dois pontos HTTP, né? Eita, foi muito T. E aqui embaixo a gente pode criar uma variável chamada server, né? Essa variável vai receber o http.createServer, né? E aqui a gente pode criar o nosso servidor, tá bom? Então aqui a gente pode passar a nossa função. Essa nossa função recebe dois parâmetros, requisição e resposta, né? E a gente vai trabalhar em cima desses dois parâmetros, tá? Aqui, como eu quero fazer o start inicial da nossa aplicação, eu vou fazer com que a gente tenha uma resposta simples no navegador, né, para a gente poder entender o funcionamento, tá? Então aqui eu posso passar res.statuscode, tá? Esse status code eu posso colocar o tipo de retorno que eu quero, no nosso caso vai ser 200, tá bom? Posso colocar aqui um res.setHeader, né? E no header da nossa aplicação, a gente pode passar o tipo de retorno que eu quero, né? Como que eu quero que o conteúdo seja mostrado em tela. Por isso que a gente utiliza o content type, né? Que é o tipo do conteúdo. A gente pode mostrar um texto simples ou a gente pode mostrar a nossa aplicação em formato de JSON, tá? No nosso caso aqui eu vou colocar application/JSON, tá bom? Porque aí faz com que o texto, o retorno aqui seja em formato de JSON. Se a gente quisesse mostrar o texto simples, a gente pode passar um text plain, tá? Porque aí a gente vai conseguir mostrar um texto simples. No nosso caso, eu quero mostrar em formato de JSON, tá bom? Aqui abaixo a gente pode colocar um res.write, tá? Esse write aqui serve para a gente poder escrever algo em tela, né? Mostrar algo em tela. No nosso caso, eu vou chamar um json.stringify para a gente poder mostrar em formato de JSON, né? E aqui a gente pode colocar um hello, né? Tá tudo maiúsculo, vamos colocar minúsculo. Hello, dois pontos, word, tá? E agora eu posso aqui no finalzinho colocar um res.end para poder fechar a nossa conexão. Agora a gente precisa falar na onde que eu quero executar esse nosso servidor, em qual porta que eu quero que ele seja executado. No nosso caso a gente pode colocar server.listen, né? Aqui é bem similar lá ao próprio Express, inclusive o Express copiou isso aqui, né? E aqui a gente pode colocar 3333, tá bom? Ou a gente pode colocar aqui 4001, para não ficar, para não ter nenhum problema, tá bom? E aqui eu vou colocar uma função somente para a gente poder saber que o nosso servidor está executando com sucesso, tá? Então aqui eu posso passar server is running at http, localhost http HTTP localhost 2.4001, né? Salvo isso aqui, basicamente o nosso servidor já está pronto, tá? Tanto é que eu posso vir aqui e colocar node --what para ele poder ficar observando as alterações que a gente vai fazendo no código, tá? Index.js, nosso servidor já está executando. Se eu acesso localhost 4001, a gente já tem um Hello World funcionando 100% aqui. Agora, nós podemos começar a criar de fato a nossa API, tá? Para isso, a gente vai precisar, né, instalar o módulo do MySQL. Então, npm install MySQL2, tá? Então, vou passar ele aqui, beleza? Já instalamos o MySQL2, eu vou voltar novamente o nosso servidor para poder ficar executando aqui, tá bom? E a gente vai começar a criar a estrutura do MySQL aqui. Eu estou utilizando o Champ, tá? Inclusive eu já deixei algumas tabelas aqui criadas, né? Eu criei um banco de dados chamado Node.js e criei uma tabela chamada Users, tá? Dentro dessa tabela a gente tem o ID, o name do usuário, o e-mail e o password, tá? Por enquanto não tem nenhum dado, nenhum usuário salvo aqui, tá bom? Mas a gente vai salvar agora, tá?
Então vamos começar a fazer a conexão com o MySQL aqui para a gente, tá bom? Então, primeiro de tudo, a gente precisa importar o MySQL, né? Então, from MySQL2. E aqui a gente pode criar uma variável de conexão, então const connection, que vai receber o MySQL.createConnection, tá? E aqui a gente pode passar algumas configurações. Por exemplo, o host, né, que no nosso caso é localhost, eu preciso passar qual é a porta que que a minha aplicação está executando, no meu caso é 3307. Provavelmente, se você estiver utilizando o champ, deve ser 3306, tá? Mas eu mudei para 07 aqui por motivos que, enfim, eu tive que mudar. E aqui eu posso colocar user, né? Qual é o usuário do meu banco, no meu caso é o root. Eu posso passar o password, no meu caso não tem password, então posso colocar, não preciso nem colocar, né? E posso passar o database, no meu caso aqui é o Node.js, né? Salvo isso aqui, a nossa conexão com o banco está feita aqui pra gente, tá bom? Então agora eu posso começar a criar a lógica para poder criar um usuário novo, tá? Então eu vou recortar tudo isso daqui, beleza? Aqui a gente vai colocar um if, né? Eu preciso pegar o método da requisição, então rec.método, né? No nosso caso aqui vai ser o método post, né? E eu preciso pegar também qual foi a URL que o usuário digitou, tá? Então, rec.url, né? E aqui eu coloco 3 iguais e aqui eu passo a URL que a gente quer que seja correspondida com essas informações ali abaixo, tá? Então, eu vou colocar a URL user, né? E agora eu posso fechar aqui as nossas chaves, né? E aqui a gente vai colocar a nossa lógica para a gente poder criar um novo usuário. Então, eu vou criar uma variável chamada body, né? Que vai ser uma string, tá bom? Então, vou colocar aqui, iniciando como string vazia, tá? E agora, eu preciso chamar um método que fica ouvindo as alterações que o usuário vai fazer para a gente, tá? Então, eu coloco rec.on. O que foi que erro que deu aqui? Ah, tá. É porque ali não é ponto, não é vírgula, né? Ponto e vírgula. Aqui eu posso colocar rec.on, passo data, chamo um chuck, tá? E aqui esse nosso chuck, ele vai pegar o nosso body, tá bom? E vai concatenar com as informações que estão chegando para a gente, tá? Então, eu vou colocar body.chuck ponto toString. Beleza? Então, dentro do body, a gente tem em formato de string todos os dados que foram mandados para a nossa aplicação, né? Quando o usuário chamar essa nossa rota aqui. Agora, no final, né, quando a gente terminar de ouvir todos os dados, a gente vai executar alguma lógica com esses dados que a gente recebeu. Então, a gente faz o seguinte: vou pegar aqui dentro, vamos colocar uma variável chamada user, né? Essa variável vai receber o JSON.parser e a gente passa o body, né? A gente tem que lembrar que está em formato de string e agora eu quero estar em formato de objeto, né? Então eu salvo dessa forma, tá? E aqui embaixo a gente vai criar o SQL, tá? Então aqui vou colocar em letra maiúscula, né? O prazer de toda pessoa que vai criar algum dado no SQL, tá? Então insert into users, né? E aqui entre parênteses, né? Eu passo os dados do usuário, o name, o e-mail e o password, tá bom? E aqui eu passo o values, né? E importante, tá? Aqui abaixo, na verdade, antes de eu falar o que é importante, deixa eu criar, né? Então, const aqui agora vamos criar os values, né? Que são os valores que vão ser passados, né? E aqui a gente precisa colocar entre colchetes, tá? User.name, user.email e user.password, tá? E precisa colocar exatamente na sequência que você colocou aqui no seu values, tá? Porque senão ele pode colocar nos locais incorretos para você, tá bom? Feito isso aqui agora, eu posso chamar o meu connection.carry, né? E vou passar agora o meu SQL e os meus values, tá? E eu posso receber uma função aqui que devolve um erro e um resultado, tá? Essa nossa função aqui, eu vou fazer o seguinte: se tiver algum erro, a gente mostra alguma resposta para o usuário, né? Então, eu vou colocar um res.status de status code, né? De 500, ou posso simplesmente colocar 400, né? Aqui eu vou pegar um res.setReader, né? Passo o content type que eu quero, né? Content. Eu coloco aqui agora que eu quero application JSON, tá? Beleza, né?
Feito isso aqui agora, eu posso devolver uma resposta que seja exibida em tela. Então, res.write, né? E aqui eu posso passar um JSON. Eita, ele importou, foi o módulo lá JSON, né? Aqui eu quero o JSON. Stringify, e aqui eu posso passar alguma mensagem. No meu caso, eu vou colocar erro, dois pontos, ocorreu um erro. Salvo isso daqui, beleza. Posso colocar um res.end para finalizar isso aqui, né? Agora, se não tiver nenhum erro, a gente pode mostrar alguma coisa em tela para a gente, né? Então, else. Aqui eu vou copiar toda a mesma estrutura, até porque é igual, tá? Vou copiar. O status code agora vai ser de 201, porque o usuário foi de fato criado, né? E aqui, né, eu posso passar o nosso user, né? Então, user, show, né? Conseguimos aqui finalizar a parte de criação de um usuário, tá? Agora eu posso ver que o meu servidor continua executando na porta 4001, né? Eu vou abrir o Insomnia aqui para a gente poder testar ele, tá? Bom, eu já criei uma collection aqui chamada Node.js, tá? E aqui eu já tenho todos os métodos que a gente vai precisar. O método que a gente precisa é esse aqui, create user, né? Vamos chamar a porta 4001, né? Barra usuário. Vou dar um send, se tiver tudo correto, a gente tem o usuário criado, né? Então a gente conseguiu já criar o usuário. Tanto é que se eu voltar aqui agora no meu localhost, né, no phpMyAdmin, eu posso ver que ele criou um usuário ali com ID 4, né? Muito bem, né? Agora a gente pode começar a fazer as outras funcionalidades da nossa aplicação, né? Como, por exemplo, buscar todos os usuários, tá? Então, eu vou pegar toda essa mesma lógica que eu tenho aqui em cima, tá? Porque isso vai se repetir. Aqui no final do meu if, né? Eu vou colocar um else if. Eita. E vou colocar aquele nosso if ali, né? Agora vai ser o método get, vai ser barra users, né? Com S no final, tá? E aqui embaixo eu posso simplesmente fazer a nossa busca pelos usuários, tá? Então, eu vou pegar um SQL, né? Que vai receber um select, aqui eu preciso colocar entre aspas, né? Select, asterisco, from users, né? E aqui embaixo eu posso simplesmente chamar o connection, né? Ponto .carry, né? Passando o SQL, e aqui eu posso passar agora a nossa função de erro e resultado, tá? Aqui eu vou copiar a mesma estrutura que está aqui desse nosso if, então deixa eu copiar, vou colocar aqui para baixo, né? E aqui ao invés da gente mostrar o usuário, a gente vai mostrar, né, o nosso resultado. Então aqui eu coloco result, né? Volto para o Insomnia, tá? Aqui na parte de list, né? Coloco 4001 aqui, dou um send, posso ver que a gente já tem o usuário ali sendo retornado para mim. Ele criou com o ID 4 porque eu estava fazendo uns testes antes, tá? Então não se preocupa com isso. Fizemos isso aqui tudo, agora podemos de fato fazer a alteração de um novo usuário, né? Da alteração de usuário já existente, não de um novo, né? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, tá? Aqui embaixo, eu vou copiar todo esse nosso else if aqui, porque vai ser bem similar, tá? Aqui eu preciso colocar um método para poder identificar o parâmetro da nossa URL, tá? Então, eu vou pegar a URL que começa com start with users barra, né? Então, no final, eu preciso ter essa barra ali, tá? E agora eu posso fazer o seguinte para poder pegar o ID que vai vir pelos parâmetros da requisição. Eu vou criar uma variável chamada userID, tá? Que vai receber o nosso rec.user.substring, tá? E eu posso contar qual é a string que vai ter esse nosso usuário. Se a gente contar esse string aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então a próxima agora é o usuário. Então eu posso colocar aqui um 7, tá bom? E, novamente, agora eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz para poder criar um usuário. Vou copiar essa lógica aqui, vou levar para cá para baixo, tá? Aqui embaixo a gente vai ter novamente um rec.on no end, né? Quando finalizar a nossa requisição, então no end. Vamos devolver uma função e essa função vai executar alguma lógica, tá? Então eu já vou pegar aqui os dados do usuário, tá? Passando o nosso body, tá? E também agora vamos colocar o SQL, tá? Então const SQL que vai receber um update
user set, tá? E aqui a gente vai passar o name. Vamos passar também o e-mail, né? Que a gente precisa atualizar. E vamos passar também o password. Muito bem, pessoal, né? Feito isso daqui, podemos agora colocar os nossos values, né? Então, const values user.name, né? Vamos ter também o user.email, user.password e vamos ter o nosso user ID, que foi o nosso user ID aqui em cima, tá? Aqui vai ser com I maiúsculo, né? Salvo isso aqui agora. O método agora vai ser put show, né? E aqui embaixo podemos colocar um connection. Então, connection.carry, né? Vou copiar a mesma estrutura que tem aqui, tá? Então, vou copiar isso daqui. Vou colocar isso daqui pra gente, né? E aqui eu vou devolver o nosso user novamente, tá? Porque como ele foi atualizado, né? Agora eu posso simplesmente voltar aqui no Insomnia, né? Vim na parte aqui de put, que eu já deixei criado, update user, né? Vou listar o usuário aqui agora que a gente pode ver que é o Rodrigo, né? Com rodrigo@gmail. Eu vou atualizar o usuário de número 4, né? Vou dar um send, vai ficar... Opa, deu um erro no servidor. Vamos ver o que foi que aconteceu. Não, na verdade eu já sei o que aconteceu. É porque não é 3.000, é 4.001, né? Agora sim, vou dar um send. O usuário deu como criado, mas eu vou mudar o status code dele, né? Se eu voltar aqui agora, a gente pode ver que atualizou para Rodrigo Lucas, tá? Eu só vou mudar o status code aqui porque não é 201 e sim 200, tá? Eu acho que eu deixei o mesmo status code aqui para poder listar todos os usuários, também vai ser 200. Volto no Insomnia, tá? Dou um list. Agora eu posso ver que deu 200 no retorno do usuário, tá? Se eu tentar mudar aqui agora para Rodrigo, somente Rodrigo, tirar o Lucas, né? Dou um send, volto aqui no list, tá lá o Rodrigo ali, somente da forma que a gente precisa, né? Então, é isso, né, pessoal? A gente conseguiu matar as informações ali mais importantes de atualizar, listar. E agora a gente vai fazer a parte de deletar um usuário que é exatamente igual a essa parte aqui, tá? A gente vai mudar poucas coisas, tá bom? Então, novamente, eu vou copiar essa parte aqui de atualização, tá? Então, deixa eu copiar ela. Copio. Vou vir aqui embaixo. Vou colocar aqui, tá? Vou fechar aqui também, né? Aqui eu vou colocar o nosso SQL, então const SQL vai receber o delete from user, né? Onde o ID dele seja igual ao nosso que a gente vai passar. No nosso caso aqui a gente passar um const, eita, const values passando o nosso user ID. Podemos chamar o nosso connection, passando o nosso carry, né? E aqui a gente pode passar a nossa função para a gente poder mostrar algo em tela, tá? Vou pegar toda essa nossa estrutura aqui, porque é exatamente igual, tá bom? Vou colocar aqui agora, né? Aqui embaixo, ao invés de eu passar o user, eu vou passar uma mensagem, né? Falando que o usuário foi deletado, né? Então, usuário deletado. Salvo isso aqui agora. Mudo do método agora para delete. Salvo isso aqui também. Volto para o Insomnia, né? Vou aqui no método delete, mudo aqui para 4001, né? Passo agora o nosso usuário, o único usuário que a gente tem é o usuário de número 4, né? Então vou colocar aqui agora número 4, vou dar um send aqui, usuário deletado, né? Posso listar novamente os usuários que a gente tem, que agora a gente não tem mais nenhum usuário. Posso criar um novo usuário, o novo usuário foi criado, posso ver agora que a gente tem um novo usuário criado. Então, basicamente, a gente conseguiu finalizar todas as etapas da nossa aplicação, criando, atualizando, criando e deletando um usuário, tá? Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um comentário, compartilha com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.